Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 16 de novembro, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Nos é apresentado o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 35 ao 43, que nos diz o seguinte: Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus, Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. O texto de hoje é um texto, sem dúvida nenhuma, que faz uma narração, mas também é um texto simbólico. Primeiro, o cego não tem nome, portanto, ele representa a todos nós. A cegueira ela pode ser vista sobre dois aspectos. O cego no sentido literal do termo, ou seja, a pessoa que tem deficiência visual, que não enxerga, e aquele que, mesmo enxergando, não consegue ver. É aquele que está tão apegado aos aspectos mundanos, aos aspectos da vida, que não consegue enxergar e perceber Deus nos sinais que se manifestam em sua vida. É como Paulo, que tem escamas nos olhos, ou seja, a pessoa cria verdades absolutas que a cegam e impedem que ela consiga enxergar de verdade, enxergar as coisas com os olhos de Deus, poderíamos dizer assim. É interessante que, primeiro aspecto, mesmo diante da dificuldade daquele homem, ele não esmorece. O pessoal na frente dele fala: cala a boca! E ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. A expressão filho de Davi está muito ligada à questão da messianidade. Criou-se a teologia de Davi, a teologia do palácio, criada pelos sacerdotes do templo, da dinastia davídica, de que dela nasceria o Messias, sairia o Messias. Por isso que o Messias é identificado como o filho de Davi. Portanto, este cego, que não enxerga, ele consegue identificar que Jesus é o filho de Davi, ou seja, o Messias esperado. Outro aspecto, Jesus pega, para e manda chamar aquele homem. E ele faz a seguinte pergunta, que poderíamos achar até que é uma pergunta tola. O que queres que eu faça por ti? Ora, o que um cego quer? Enxergar. E ele responde: que eu veja de novo. É interessante que quando Jesus realizará uma cura extraordinária, poderíamos dizer assim, ele sempre pergunta para a pessoa: o que queres que eu faça? Porque ele quer que a pessoa participe do processo. Ela tem que manifestar a sua fé. E aí, mediante a fé dele, tanto que no final ele diz: vai, tua fé te salvou. Enxerga de novo, pois a tua fé te salvou. Ele participou do processo. Deus pode fazer as coisas sem a fé das pessoas. Pode, mas ele quer que a pessoa participe do processo para que ela possa valorizar aquele momento. Uma coisa é ganhar algo de graça, outra coisa é eu me esforçar para conquistar aquilo. Eu irei, sem dúvida nenhuma, dar muito mais valor àquilo que eu tive que trabalhar para conquistar do que aquilo que eu ganhei. Por isso que quando ele realizou curas fortes, curas inexplicáveis, literalmente falando, um cego recuperar a vista, ele pergunta: o que queres que eu faça? Porque ele quer que a pessoa participe do processo.
E ele participou. A fé daquele homem de que Jesus era o Messias e que Jesus podia restituir a sua visão fez com que ele conseguisse e alcançasse o seu objetivo. O que fica para nós do texto de hoje? Muitas vezes estamos cegos. Achamos que estamos seguindo Deus, estamos vivendo o Evangelho, somos bons cristãos e estamos cegos. Há muitas traves em nossos olhos, muitos ciscos em nossos olhos, que nos impedem muitas vezes de ver claramente. Temos que tomar cuidado com as verdades absolutas que nós criamos. Outra situação. Muitas vezes ficamos presos à voz de falsos pastores que querem nos desviar do caminho correto. E isso faz com que nós nos tornamos cada vez mais cegos. Ouçamos somente a voz do nosso pastor, Jesus, o Filho de Deus, aquele que deu a vida para nos salvar. E essa voz está contida no Evangelho. Portanto, é viver o Evangelho, é ouvir a voz que se propaga em nossa mente, em nosso coração, através do Evangelho. Se fizermos isso, não iremos nos guiar por falsos pastores, falsos messias que estão por aí a buscar desviar o povo de Deus do caminho correto. Não nos deixemos iludir por falsas esperanças. Nos deixemos conduzir pelo Senhor e pela Sua palavra, para que não incorramos no erro de nos tornar cegos e não consigamos enxergar a vontade de Deus em nossa vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.